Espiritismo sem mistério. Olá, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E você que nos acompanha, hoje estaremos entrando num novo tema, falando sobre a escolha das provas. É possível escolhermos as nossas provas quando nós estamos no plano espiritual? Então, vamos estudar sobre isso hoje. Pegue seu livro e seu caderno, vamos juntos. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos! Esta festa espiritual sempre nos enriquece quando nós temos o desejo de aprender aqui com muito carinho, com o pessoal da TV Mundo Maior, sendo responsável por este programa e por toda a programação desta emissora, que é uma fonte de luz e de esperança para todos os seus telespectadores. Por isso a Solange vai saudar aqueles que estão conosco para você conhecê-los. A nossa equipe tão querida, que é a Fernanda Lima, o Valdeci Lourenço, o Adriano Rodrigues, a Regina Prata e a Margarete Parpinelli. Todos eles trabalhando com muito carinho para que o som, áudio, imagem, tudo chegue muito apurado até você. Então é isso aí. Bom, para você participar também, não vamos nos esquecer, você pode participar através do Facebook da TV Mundo Maior, através do canal da TV Mundo Maior no YouTube, na área de chat. Também pode escrever para a gente através do WhatsApp 0 Operadora 11 996 43 3827. E aí você vai responder a pergunta que nós vamos deixar para você agora e também fazer seus comentários, tá? Eu vou pedir para a Fernandinha colocar para a gente slide 17 com a nossa pergunta. Olha lá. Se para evoluir não existe na Terra o tipo de sofrimento que o espírito precisa, ele não nasce? Olha só que interessante. Se o espírito, para evoluir, ele precisa de um certo tipo de sofrimento, se na Terra não existe isso, então esse espírito não vai nascer? O que vocês acham? Enviem para a gente a sua resposta, seus comentários, suas dúvidas. Nós estaremos falando sobre tudo isso no correr do nosso programa. Essa é a pergunta desafio. Nós desafiamos você porque ela está ligada ao tema de hoje. Se não existir no mundo aquele tipo de sofrimento que aquele espírito precisa, ele não reencarna? É essa a pergunta. Pense, você pode ler, pode raciocinar e você então, com os princípios da doutrina espírita, poderá responder. E nós teremos a alegria de ler a sua resposta, a sua participação, como tem acontecido em todos os programas. Mas não esqueça de dar o seu joinha, de compartilhar o nosso programa, porque está sendo ao vivo. Mande para suas listas, para aqueles seus amigos que gostam de estudar a doutrina espírita, ok? E então, agora, a gente vai para o nosso slide inicial, aquele que a gente sempre apresenta no começo. Olha que interessante. Você está em uma encruzilhada. Bem, não é uma encruzilhada, é uma bifurcação. Você vê do lado esquerdo o caminho deixa de ser asfaltado, é cheio de buraco, de pedra. O céu está lá meio escurecendo, não é? Enquanto que do lado direito o caminho vai por uma vereda verdejante, com árvores bonitas, o céu é claro, azulado. Vai suave, Olha né? as árvores do lado esquerdo, Tranquilo. tudo quebrada, tudo meio assim seca. Aquela lama que você vai ter que tempo enfrentar nebuloso. do lado esquerdo. Isso indica com bastante clareza este sentido da escolha das provas, não é? Nós temos um caminho que é mais fácil, um caminho que é mais difícil. Isso tudo nas nossas existências estará sempre nos desafiando. E volta um pouquinho, Fernanda, a gente vai mostrar uma coisa. Olha, você vê ali, a escolha das provas é no capítulo 6º da Vida Espírita. Ela vai da pergunta 258 até a pergunta 273. Não será esta a quantidade de perguntas que nós vamos abordar no nosso programa de hoje. Nós vamos mais lentamente, mas nesse intervalo estão Sobre as esse questões vinculadas a esse tema. Isso mesmo, Solange. Isso. Então, nós vamos sempre apresentar esse slide para você entender aonde se encontram no Livro dos Espíritos as questões referentes à temática da escolha das provas. Agora nós vamos para o slide número 1. A Solange vai ler para nós o slide que a Fernanda acabou de colocar na tela. Vamos lá? Quando no estado errante e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Quando no estado errante e antes de se reencarnar,
o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que vão acontecer com ele durante a vida. Olha, Kardec quer saber, antes de eu nascer, eu já sabia o que ia acontecer comigo, eu como espírito já tinha consciência e já tinha uma antevisão daquilo que nós estaríamos enfrentando. Vamos fazer essa pergunta de um outro jeito. Quando você resolve, você que está em casa nos assistindo, quando você resolve tirar umas férias, ir para a praia, você escolhe o lugar, você escolhe a distância, você vê que praia vai ser, você não tem uma ideia do que vai encontrar pelo simples fato de ser praia. Você não vai para a praia de salto alto, você não vai levar cartola, paletó, não é? Porque a princípio a praia é um ambiente mais quente. Você escolhe então outros apetrechos, você vai procurar uma canga, roupa de banho, um guarda-sol, não é mesmo? Escuro, agora, se você escolher ir para a montanha, você também vai mudar aquilo que vai levar, não é mesmo? Nós fazemos isso aqui quando vamos tirar um fim de semana ou um período maior de descanso. Kardec, então, está perguntando, antes de vir à Terra, antes de reencarnar, o espírito, ele pode ter uma noção daquilo que vai encontrar aqui, ele vai ter consciência das suas lutas, daquilo que ele vai ter que passar? Veja só que interessante a pergunta. E agora a gente vai para a primeira parte a resposta da pergunta 258 que você vai ver aí com a Fernanda. Ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Ele escolhe o gênero de provas que ele pretende suportar. E é nisso que ele tem o livre-arbítrio. Então, vamos supor que você que está em casa tem um período de férias. Você vai ver quanto você está cansado, se você quer um lugar bucólico, um lugar campestre, ou você quer agito, não é? Você vai definir isto. E então, você tem a liberdade de escolher ir para uma montanha no campo, fazer um passeio por Minas, daquelas cidadezinhas pequenas, ficar numa pousada, ou você pode ir para um centro agitado, uma capital, longe de onde você está, procurar outras emoções. Você pode escolher isto. E é o que os espíritos respondem a Kardec. Porque se você tem essa liberdade em um período em que você vai apenas descansar por uma semana, 10 dias ou 30 dias, imagina, se você não poderia também participar de uma escolha que vai estar prendendo você por 80, 90, 100 anos no mundo, não é mesmo? Imagina. Então, veja que interessante. A escolha das provas, o gênero que você vai desejar para enfrentar os seus problemas, somos nós mesmos que temos esta liberdade. Porém, há alguns limitadores. Nós vamos ver ao longo deste estudo. E uma coisa importante que eu quero dizer aos que nos assistem é que o nosso programa está sendo exibido através do canal do YouTube 2, da TV Mundo Maior, não é? Nós temos a informação aqui de alguns companheiros nossos, que é no canal do YouTube 2, nós vamos depois passar aqui o link para as pessoas que queiram acompanhar a gente. Então, você vai seguindo agora com a pergunta seguinte, Solange, vamos lá? Pergunta 258A. Então, não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Olha, Kardec é muito sagaz, não é? A gente não gosta muitas vezes de estar passando pelas dificuldades que nos incomodam. Nós não temos, às vezes, essa resignação ou essa paciência. Nós reclamamos, nós mordemos a coleira, nós ficamos achando ruim, não é, Solange? Uhum. Aqui na geral, olha lá. Vocês não acham que esta é uma pergunta muito interessante que Kardec faz aos espíritos? Ora, o homem escolhe as provas, mas não é então Deus que dá a ele a determinação de passar por isso ou por aquilo? Aquilo que nós estamos passando não foi Deus que mandou a gente passar? Porque muitas vezes a gente imagina que é um castigo, né? A gente vê as dificuldades como isso, né? Às vezes a gente está sofrendo tanto, você fala, nossa, Deus está me castigando, não é possível, está muito difícil essa prova. E esta é uma pergunta tão interessante que a resposta que dão os espíritos é bastante longa. Nós teremos, acho que, 4 slides
para que os espíritos possam trazer toda a resposta. Então, nós vamos começar a ver agora na tela a primeira parte da resposta. Vamos lá, a Fernanda vai pôr para a gente. Nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Perguntem então, por que fez tal lei ao invés de outra? Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que nada entrava o seu futuro. O caminho do bem como o do mal lhe está aberto. Se sucumbe, resta-lhe a consolação de que nem tudo se acabou para ele. Deus, na sua bondade, lhe dá a oportunidade de recomeçar o que foi mal feito. É necessário, aliás, distinguir o que é a obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo lhe ameaça, não foi você que o criou, mas Deus. Contudo, pela própria vontade, a esse perigo você se expõe, porque vê um meio de se adiantar e Deus o permitiu. Então, com estes esclarecimentos, o que nós vemos? Primeiro, tudo que acontece só acontece porque Deus permite, certo? Então, naturalmente, as tribulações que a vida nos apresenta, certamente que Deus permitiu que nós passássemos por ela. Porém, ao nos dar a liberdade de escolher, Deus permite que nós nos concedamos um desafio maior, nós peçamos uma situação menos pesada, para que a criança, como nós somos espiritualmente falando, possa entender qual será aquele esforço necessário para vencer suas limitações. E a bondade divina nos permite esses cenários, de forma que, quando você define para você mesmo uma situação, por ver que você está débil naquela área e você, como espírito, precisa ser testado naquilo, certamente que aquilo que vai estar diante de você para você enfrentar não é só o problema, é a sua debilidade diante do problema. Portanto, se nós não tivéssemos este poder de agir através do nosso querer, nós seríamos sempre tutelados, nós seríamos sempre crianças de fralda, que não é esse o objetivo da divindade, nem é o seu objetivo como mãe, como pai. Você quer que seu filho se torne autônomo, que ele se torne capaz, que ele possa aprender a dar os seus passos sozinho. Por isso, às vezes, num primeiro momento, você viaja com o seu filho, depois você viaja com o seu filho e com o amigo para conhecer as amizades. Depois de um certo tempo, o filho pode viajar com o amigo e o pai do amigo. Você já não está presente, mas tem uma pessoa responsável. Depois vem uma excursão na escola em que vão os alunos e os professores, os pais não vão. E com isso, a criança vai ganhando uma certa autonomia e ele vai crescendo nas escolhas, nas análises. Na segurança também, aprendendo a ter responsabilidade. Isso. Até, Solange, que vai chegar o dia em que o seu filho vai querer viajar sozinho e você vai deixar. Você vai explicar para ele, olha, aqui está o telefone, aqui você tem o cartão, se você precisar passar por uma situação difícil, você põe os remédios na bolsa, você faz uma primeira abordagem. Eu recordo que quando eu tinha 5 anos, nós morávamos numa cidade pequena, do interior paulista, e meu pai, ele disse assim para mim, você é capaz de ir na padaria comprar pão? Nossa, para mim, só gente grande fazia isso, né? Sozinho. Falei, eu sou capaz. Então ele me deu dinheiro, me explicou onde era a padaria, era 3 quadras da minha casa. Eu tinha que andar 2 quadras assim, para cima, e virar uma, chegava na esquina, era a padaria. Eu era tão pequenininho que o balcão eu não alcançava. Então eu levei o dinheiro amassadinho na minha mão, com medo de que eu perdesse, né? E eu me lembro que a rua estava sendo asfaltada, eles estavam colocando aquelas manilhas de esgoto, então tinha um monte de terra juntada, era rua de terra ainda. Eu fui pulando pelos montes, eu vou lá e vou voltar com o pacote de pão. Eu tinha 5 anos.
E então eu cheguei na padaria todo feliz, né? Fui lá na frente, o homem me atendeu lá de cima do balcão, assim, me olhando, dando risada. Eu falei, eu quero pão. Aí ele deu dinheiro pra ele, o que der pra comprar do dinheiro. Ele encheu o pacotinho de pão e eu saí com o pacote de pão. E voltando pra minha casa, assim que eu saí da padaria, eu encontrei meu pai. Meu pai, ele tinha me desafiado, mas ele tinha me acompanhado do outro lado. Ele deu a volta pelo outro lado da esquina. Isso. Ele foi, a cada quadra, ele ficava me olhando para ver se eu atravessava a rua. A uma quadra de distância. Tava te vigiando. Me vigiava. Aí eu atravessei a rua, aí ele foi pelo outro lado do quarteirão, me viu atravessar a rua, viu quando eu cheguei na padaria, e quando eu saí da padaria, ele estava na porta, querendo dizer, você veio sozinho, mas eu te acompanhei para te dar segurança. Isso. E eu tinha 5 anos. E eu fiquei até meio frustrado, porque eu queria chegar em casa com o pão sozinho. Não queria que ele tivesse me visto assim na padaria. Mas então, você vê com isto que a bondade divina nos dá a chance, nos desafia, nos permite escolher aquilo que nós queremos. Seria uma tolice que a gente crescesse para que Deus continuasse a impor. Você vai ter que sofrer isso, vai ter que sofrer aquilo. É algo que não respeitaria a capacidade inteligente da criatura. Porém, é importante que nós nos lembremos daquilo que está aqui no slide 6. O caminho do bem e o caminho do mal, a Fernandinha, por gentileza, pode pôr para nós aí na tela, o slide número 6. O caminho do bem e o caminho do mal está aberto ao indivíduo. Se ele escolhe algum caminho e sucumbe, que ele não consegue vencer, ele pode consolar-se dizendo, bom, eu não fui bem nessa prova, mas eu posso voltar. Deus vai me permitir uma nova chance para eu recomeçar e corrigir aquilo que é errado. Agora, é importante que nós lembremos na continuação da resposta, no slide seguinte, que Deus, é preciso distinguir, não é? O que é a obra de Deus e o que é a obra da vontade do homem. Certamente existem perigos. Esses perigos fazem parte da vida, e isso tudo é óbvio, foi criado por Deus. Porém, nós, pela própria vontade, nós podemos pedir a oportunidade de passar por esse perigo, porque isso pode nos adiantar mais depressa. E, se Deus o permitir, porque vê em nós condições de chegar na padaria com o dinheirinho e trazer o pão, então a gente, eu vou ser capaz, eu vou enfrentar os morros de terra, os buracos da rua, o cruzamento das ruas, vou prestar atenção e eu vou voltar e provar para o meu pai que eu sou capaz. Não é? Então Deus nos permite para que nós nos sintamos felizes de termos vencido, sem aquilo que seria inútil se nós precisássemos sempre que alguém nos levasse à padaria com a mão e voltássemos da padaria protegidos. É por isso que é importante que nós estejamos atentos nesta questão. Nós pedimos, às vezes, coisas difíceis, quando estamos do outro lado da vida, por nós entendermos que elas nos desafiarão na transformação que nós temos que enfrentar em nós mesmos. Aí a gente vai trabalhar, a gente quer comprar uma casa maior, você arruma 2 empregos, arruma 3 empregos, você faz um empréstimo no banco e tem que ficar pagando juros. Você corre esse risco, mas para o benefício seu e da sua família. Então, vejam só como isto desenvolve em cada um de nós esta completude do ser. Um desafio que a gente se propõe e que a gente fala, não, eu vou vencer, eu vou me propor a fazer isso, é a minha vontade que está querendo realizar isso, eu vou fazer o possível para vencer essa prova. E Deus permite, porque assim a gente tem um adiantamento maior, a gente evolui mais depressa. Muitas pessoas dizem assim, eu era muito masoquista então, por eu ter escolhido essa desgraça que eu estou passando hoje. Não é que você era muito masoquista, é que quando você está do outro lado da vida, você entende o porquê que você precisa passar naquela situação, que aquilo vai ser bom para você, em função dos defeitos que o seu espírito identifica. Agora, é claro, quando a gente volta para o corpo físico, naturalmente, o esquecimento, o afastamento ou as tentações da fragilidade humana vão fazer você reclamar da dificuldade, reclamar de ter que levantar cedo, reclamar de carregar peso, reclamar de conviver com certas pessoas que não são agradáveis. Porém, certamente você precisa compreender
E quando você compreende isso, fica mais fácil que você escolheu passar por essas provações porque aquilo seria útil para o seu crescimento como espírito, mesmo que você tivesse que sofrer. É interessante isso, porque a doutrina espírita, Solange, é a única que nos explica com o fundamento lógico do porquê passarmos por estes testes, com a nossa necessária evolução em vista, como meta. Se você não tem que evoluir, não precisa passar por dificuldades. Não precisa ir para a escola. Se você não quer ser culto, ser mais inteligente, você fica aí do jeito que está. Porém, a vida tem um objetivo, que não é encher a barriga, que não é ter conta no banco, que não é comprar coisas. Não. O objetivo da vida é outro. É o espírito tornar-se melhor. Nós estamos sempre sendo testados. Agora, Kardec não fica muito sossegado. Ele está sempre fazendo pergunta. Então, o slide 8 vai nos trazer uma nova pergunta. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Então, uma vez que o espírito escolhe o gênero, o tipão geral, né? O tipão, eu quero ir para a praia. Então, você vai para o mar, vai ter água salgada. Agora, você não sabe se a praia é de pedra, se a praia é de areia, se é uma praia estreitinha, se é uma praia comprida. E você escolheu o gênero, ir para a praia, ou ir para a montanha, ou ir para a cidade. Agora, disso significa que todas as tribulações que acontecem na vida foram previstas e foram escolhidas por nós? Será? Tudo que vai acontecer a partir daí já estava, então, definido? Não, estava escrito, tudo estava escrito. Será que é assim? É uma dúvida que muitas pessoas já me apresentaram. Sim. E que Kardec apresenta para os espíritos. Vamos ver o que é que eles responderam? Vamos lá. Todas não é a palavra, pois não se pode dizer que você escolheu e previu tudo o que lhe acontece no mundo, até as menores coisas. Vocês escolhem o gênero de provas. Os detalhes são consequências da sua posição e, frequentemente, dos seus próprios atos. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, ele sabia a que arrastamento se expunha, mas não cada um dos atos que viria a praticar, que são resultado de sua vontade ou de seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, ao escolher tal caminho, terá de suportar tal gênero de luta. Sabe também a natureza das dificuldades que enfrentará, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e da força das coisas. Somente são previstos os grandes acontecimentos que influem no seu destino. Se você toma um caminho cheio de sulcos profundos, sabe que precisará de muito cuidado para não cair, e não sabe em qual deles você vai cair. Pode ser também que, se você for bastante prudente, não caia em nenhum. Se ao passar por uma rua, uma telha lhe cair na cabeça, não acredite que estava escrito, como vulgarmente se diz. Então, não é a telha que estava prevista para cair na sua cabeça. Você pediu para ir para a praia. Ótimo. Então você sabe que você vai precisar passar calor, você vai ter que enfrentar a maresia, você vai ter uma quantidade de sol muito maior, você terá essa exposição. Você pode estar numa praia que é meio deserta, não vai ter o conforto da cidade, talvez não tenha acesso fácil ao hospital, a médicos. Tem muito borrachudo, tem muito inseto. Você vai encontrar este. Agora, se você vai ser picado por 10 borrachudos, se você vai ter que pescar para você ter o que comer porque não tem restaurante, isso tudo faz parte desse grande projeto que você escolheu, ir para a praia, ficar ali. Então, estas peculiaridades não fazem parte daquilo que está marcado, porque é aí que você vai demonstrar quem você é. Você pode ter escolhido, por exemplo, ir para a praia, ficar lá belo e folgado.
Só que você achava que a vida era só nadar, só pegar onda, não é? E de repente você descobre que você tem que trabalhar, precisa encher a barriga, você quer criar uma família, que lá não tem muita gente, e você então você tem que construir a casa, você tem que comprar, aí não tem muito trabalho, aquela região é meio assim desolada, não tem muita iniciativa. Então, você precisa se virar. Então eu vou fazer uma balsa, eu vou pescar, eu vou entrar no mar. Todos estes são momentos em que a sua inteligência vai procurar um caminho para você resolver aqueles problemas que surgem dali. E aí você vai demonstrar quem você é. Aí você vai desenvolver suas qualidades ou os seus defeitos, porque você pode escolher. Não, tem pouca gente aqui, eu vou virar assaltante de turista. Eu vou sair batendo carteira, porque eu tenho que sobreviver. Tá vendo? É a escolha. Não é a praia que te impôs fazer isto. Não é o fato de ser um lugar assim desolado, sem muita oportunidade, que está te colocando na condição de meliante. Você está escolhendo isto. A mesma coisa acontece com a encarnação. Primeiro, todos nós não nascemos para fazer o que é errado. Esta é uma lei do universo. Ninguém pode achar que nasceu para ser ladrão e está cumprindo a sua missão de malfeitor, porque era para isso que você veio ao mundo. Você escolheu essa prova de ser malfeitor. Ninguém escolhe isso. Ninguém escolhe, muito bem lembrado, Solange, ninguém escolhe isto. Não pode se escolher fazer o mal como uma missão. Ninguém tem a missão de ser maldoso, de ser fofoqueiro, caluniador, invejoso. Isto não. Isto são defeitos do nosso espírito que nós precisamos burilar, que nós temos a vida para nos desafiar nesse sentido. Então, veja só, estas ocorrências fortuitas estão dentro do quadro geral. Ah, chove muito, é muito úmido, mofa as coisas, mofa a roupa. Você vai ter que pôr as roupas no varal, não pode deixar tudo fechado. Você tem que ter uma outra rotina. Quando você aluga um apartamento na praia, ao chegar no apartamento, você sente aquele cheiro de mofo dentro do apartamento, você tem que abrir as janelas. Às vezes, as pessoas que estavam ali cuidando da limpeza deixam inclusive abertas as gavetas para dar uma ventilação, né? As portas dos armários para não mofar, porque é muito úmido. Então, essas são e até comparações. Aqui, André, no slide 10, ele dá um exemplo interessante que é, olha, slide 10, se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, ele sabia quais os arrastamentos a que ele estava exposto, mas não cada um dos atos que ele viria a praticar, que são resultado de sua vontade ou de seu livre-arbítrio. Quer dizer, ele quis enfrentar uma prova difícil, você nascer entre malfeitores, quer dizer, e todos os arrastamentos que decorrem disso, e, no entanto, ali, você vai ter que enfrentar situações em que você vai optar se você quer seguir um caminho ou se você quer seguir o outro. Aí entra o seu livre-arbítrio, apesar da prova que você escolheu. É por isso que dentro da visão da doutrina espírita não há fatalismos. Ah, nasceu entre malfeitores, vai ser bandido. Exatamente. Ele está obrigado a ser malfeitor. Não, não é assim que funciona. Ele terá mais tentações, ele será mais cooptado, ele será mais pressionado, mas ele não precisará ser aquilo. Ele só será aquilo se ele quiser. E agora, veja só, por falar nessa pergunta, Solange, nós vamos ver na questão seguinte, que é a pergunta 260. Olha como Kardec ele é muito percussiente, ele vai bem no cerne dessas questões. Ah, você falou então de que ele pode escolher nascer malfeitor. Kardec vai na questão 260 perguntar isso. Como pode o espírito querer nascer no meio de pessoas de má vida? Ora, como é que pode? Alguém pode pedir para nascer no meio de gente ruim? Tá maluco. Como pode? Não é mesmo? A gente pode pensar isso. Porém, é uma questão interessante. É uma questão que nos leva a pensar como pode você ter desejado nascer num corpo que fosse ter uma doença, que fosse ter uma limitação desde o útero materno. Como pode? Se você é responsável, ou em parte é quem pediu para passar por aquilo, como pode você na Terra agora dizer, não, fui eu que quis nascer cego? Ou eu que quis nascer numa situação de debilidade física? Ou eu que quis escolher um acidente futuro que viesse me tolher os movimentos?
Eu tô maluco? Onde já se viu uma coisa dessa? Esse é o raciocínio levou Kardec a fazer essa pergunta, a pergunta 260. Vamos então acompanhar a resposta que está aí na tela? É necessário que ele seja colocado num meio onde possa suportar a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia nas situações. Para lutar contra o instinto do roubo, é preciso que se encontre entre pessoas dadas à prática de roubar. É a lógica. É a lógica natural. Quando nós estamos com uma debilidade em nossa conduta, em nossa inclinação, nós temos certos hábitos, certos vícios, e nós percebemos que estes hábitos foram nocivos, nós fizemos esforços para vencer dentro de nossa mente esta inclinação, nós só nos capacitaremos quando formos submetidos àquela prova. Vocês são da época, muitos de vocês, da chamada segunda época, não é mesmo? Na escola. Antes de existir a dependência, que é aprovar sem aprovar, né? Porque o cara fica arrastando matérias que ele não foi capaz de vencer. O indivíduo, ou ele fechava as suas notas até o último bimestre, ou ele ficava de exame, tinha que fazer uma outra prova para complementar, ou se ele não conseguisse a nota no exame, ele ia para alguma coisa, ao invés de ser reprovado, ele ia para uma coisa chamada de segunda época, que era o quê? Era um período em que os professores davam aulas de reforço naquilo que ele não sabia, para que ele pudesse fazer provas de novo e capacitar-se naquilo que ele estava fraco. Então, observe isso como uma coisa interessante. Isto está mais ou menos de acordo com este projeto. Cada época, cada vida é uma oportunidade de você passar por exames naquilo que você falhou. Por isso é que, quando estamos do lado de lá, se nós nos preparamos, não, eu não posso mais ser ladrão, eu vou procurar nascer no meio de pessoas que vão me tentar o roubo, mas eu vou resistir. Enquanto você não passar por isso, enquanto você não passar pela mesma prova onde você falhou, você não pode ser aprovado. Você precisa ser um bom aluno em inglês, só que você não foi capaz de tirar notas decentes durante o ano. E agora, o que acontece? Você vai poder testar-se de novo. Você vai fazer um curso acelerado, você vai fazer um curso intensivo com os professores de inglês e eles vão te aplicar uma outra prova, mas tem que ser de inglês. Não adianta você falar assim, não, eu queria ser provado em matemática, porque matemática eu sou ótimo. E se eu for bem na prova de matemática, vocês me aprovam na matéria inglês que está devendo. Não, não adianta. Você continuará não sendo um bom aluno em inglês, apesar de ser excelente em matemática. Por isso é que nós precisamos renascer em circunstâncias nas quais, a nosso pedido, nós precisamos ser testados. Fez a preparação, se organizou no plano espiritual, viu onde você pisou na bola, onde você não foi bom, e agora você vai precisar passar por uma situação assim. Isto acontece muito em todas as áreas, mas também, especificamente, em processos suicidas. O suicida se matou porque a mulher o traiu e ele ficou arrasado, então resolveu se matar. Depois de toda a tragédia que acontece com ele, do outro lado, quando ele consegue, depois de algumas décadas, se recuperar e conseguir um novo corpo, ele vai ter, em uma das suas vidas futuras, que passar pela prova de novo de ser traído. Ele vai precisar ter um afeto que não o respeitará, porque isto fez com que, no passado, ele fugisse do projeto reencarnatório. Então, ele vai ter que ser testado para ver se ele aprendeu a resistir, a encarar essa realidade de um outro modo, ao invés de se matar. Então, é muito interessante o que os espíritos estão explicando. Por quê? Porque esta realidade nos dá a dimensão da sabedoria divina. Todos nós estamos aprendendo. E não estaríamos qualificados se não passássemos pelo teste onde somos fracos. Não é nada contraditório. Ao contrário, é lógico. E aí, o que acontece, Solange, é que Kardec faz uma outra pergunta dentro desta. Vamos ver?
É o slide Vamos 15. lá. Se não houvesse pessoas de má vida sobre a terra, o espírito não poderia, pois, nela encontrar meio adequado a certas provas? Olha só que interessante. Essa é É a a nossa pergunta. desafio. Nós já temos Exato. gente participando, Solange. Várias pessoas. Eu não sei se tem aqui já. Olha Vamos lá, ó, já deixa eu dar temos uma aqui. olhada. Ah, pelo Facebook, Maria do Carmo Vieira, ela nos saúda com boa Boa tarde. tarde, Maria. A Adelir Mota já Amador. respondeu. É, isso Espera mesmo. um pouquinho. A Dirce Dias. Eu pegaria a estrada de terra sem sombra de dúvida. Ela tá falando lá da abertura. Da abertura, da imagem Sim. de abertura. Obrigado, Dirce. Um abraço. Anéia Anéia. Pescaro, muita paz. João Pedro Pimentel dos Santos, muita paz. Olá, João. Edith Lamy, boa noite, beijinhos. Lá de Oeiras, Oeiras, Portugal. Portugal. Obrigado, Edith. Um grande abraço para você. O Sandro Manuel Pereira diz que gosta muito do nosso programa. Nós também Obrigado, agradecemos. Sandra. A Sandra. Elane Mota. Mota. Ela está dizendo que ela aprende bastante no nosso Espiritismo Sem Mistério. Quem mais, Solange? Madalena de Deus também coloca uma questão aqui. A Neia, já falamos, a Miriam Perger, Deus não castiga, falando a Isso. respeito de Deus. Agora também temos aqui, olha, Crica Castro. Gratidão, Solange e André, pelo lindo trabalho que vocês e por nos ajudar a descobrir a consciência. A TV Alvorada é uma escola de aprendizado. A TV Alvorada é a TV que nós temos em Campinas, a TV Mundo Maior, que são duas instituições que também são irmãs e que se apoiam, não é? O Saulo Soares diz boas argumentações. As argumentações são do Livro dos Espíritos, não é, Isso. Saulo? Obrigado, E Saulo. é por isso que é interessante, porque ela nos faz, o Livro dos Espíritos nos faz pensar a respeito. E é justamente a questão que nós estamos vendo agora, a 260, que trata desse assunto. Se o espírito, se não houvesse na Terra pessoas de má vida, o espírito não poderia encontrar meio adequado para certas Assim? provas? É a pergunta que Kardec faz. E olha, você que está assistindo, não esqueça, compartilhe este nosso canal com os seus amigos, o nosso programa, porque tem muita gente que tem dúvida a esse respeito. Isso tem a ver com a nossa existência, a nossa vida. A nossa telespectadora disse aqui, olha, a Madalena de Deus. Se nada ocorre sem a permissão de Deus, significa que os abortos, estupros, assassinatos, a miséria tem permissão dele? Sim, tem permissão. Porque uma vez que nós somos livres, nós temos permissão de fazer. O problema, Senão nenhum mal Madalena, aconteceria, né? o problema é que nós somos responsáveis. Esse é o problema. Nós temos que fazer as coisas dentro da lei do universo. Mas se nós não respeitarmos a lei do universo, nós semearemos espinhos e vamos colher espinhos. É assim que funciona. Tudo tem a permissão de Deus. Não é que essa permissão não quer dizer que Deus concorda com aquilo que a gente venha fazer. Significa que Deus permite que nós tenhamos esse livre-arbítrio. Nas escrituras nós não vimos que Adão teve a permissão de comer a maçã? Deus não disse para ele, se você puser a mão na árvore, você vai ser fulminado. Ele não estava intimidado, ele só foi alertado. Isto não é bom para você fazer. Ele e a Eva. É a tradição religiosa da escritura sagrada. É um símbolo isto, não é? Porém, o que acontece? Ele teve liberdade para fazer. Não estava amarrado. Agora, da liberdade de fazer significou o quê? Perder o paraíso. É a consequência. Por que você acha, Madalena, que existem tantas pessoas com câncer no mundo? Por que você acha que existem tantas pessoas com doenças graves? Por que você acha que existem tantas pessoas com problemas mentais? Por que elas estão, às vezes, perdidas, sozinhas? Porque esses são os resultados amargos das condutas que nós já tivemos. E Quantos crimes todo o mal que nós praticamos será a nossa responsabilidade repará-lo. Nós não estaremos em paz com a nossa consciência enquanto não devolvermos o que tomamos dos outros. É assim que funciona a justiça do universo. Deus dá a liberdade e dá a responsabilidade. E os homens que crescem, os espíritos que crescem responsavelmente, se veem obrigados por si mesmos a reparar o mal que fizeram. Não é porque a polícia vai estar no pé dele, é porque ele não se desculpa por ter feito o que não devia ter feito, ok?
Então, e agora? Vamos voltar à pergunta aqui, Slide ó. Pergunta 15. do slide 15. É a última pergunta de hoje. Vamos lá. Se não houvesse pessoas de má vida sobre a Terra, o espírito não poderia nela encontrar meio adequado a certas provas? Não tem meio adequado para aquele tipo de prova que ele precisa passar. Vamos ver a resposta? Seria necessário lamentar isso? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso, visto que são habitados por espíritos bons. Façam com que, em breve, o mesmo aconteça sobre a Terra. Então, ora, se a Terra era um mundo que tinha antes espaço para todos os tipos de problema e de repente agora já não existem mais situações em que espíritos que precisam sofrer não poderão passar por sofrimentos porque a Terra já não tem mais aquele estilo de sofrimento, é uma vantagem para a Terra. A Terra melhorou. Agora, a nossa pergunta desafio era a seguinte. A gente vai ver o slide 17 aí na tela. Se para evoluir não existe na Terra o tipo de sofrimento que o espírito precisa, ele não nasce? Ele não vai nascer então? Ah, que interessante, não é? Nós vimos aqui uma resposta muito legal, que foi a do Adelir Mota Amador. Ele disse o seguinte, desculpa, eu não sei se é ele ou ela. Eu acho que ele nasce em outro mundo onde ele possa evoluir. Ah, bravo, Adelir. Ele vai nascer, só que não mais naquele ambiente que não tem mais o tipo de sofrimento que ele precisa. Se você vai para uma escola, você não está alfabetizado, ou você foi alfabetizado e esqueceu tudo, e você mora perto de uma escola que não tem curso de alfabetização, ela é uma escola de 2º grau, não adianta, você não pode estudar lá. Mas isso impede que você estude? Não. Você procura uma outra escola onde a alfabetização vai começar. E você começa a estudar na escolinha onde a alfabetização te ensinará a ler e escrever. Mais para frente você volta para a escola secundária, onde você vai ter o curso de 2º grau, né, para você poder melhorar-se. Então, ninguém estará impedido de renascer. Apenas que, se naquele ambiente reencarnatório, a pessoa, a alma que vai nascer, não encontrar, dentre as situações da vida, as provas que vão fazê-la melhorar, ela não nasce mais ali. Vai nascer num outro mundo onde estas provas existirão. Exatamente, não é mesmo? Bonito, né? É muito bonito. E muito lógico também, né? E sempre a questão da responsabilidade por aquilo que a gente escolhe, pelos nossos atos, as atitudes que nós tomamos, somos sempre responsáveis. Esta é uma lição bastante primorosa. E olha, ainda nós paramos no slide 260, na pergunta 260. Nós vamos até a 273. Existem ainda mais 13 perguntas do Livro dos Espíritos tratando deste tema. Agora, você vai aprender sobre prova, sobre expiação, o que é uma coisa, o que é outra. E se o espírito é rebelde e não quer escolher aquela situação, Deus pode impor isso para ele. Isso tudo nós vamos ver nos próximos programas. Tem não é muita mesmo? coisa boa pela frente. Mas a gente está chegando deixar um convite no fim. para o estudo Vai também. lá, Quem quiser vai lá. estudar, pode estudar conosco. No Espírito da Letra, vocês podem acompanhar as obras comentadas de Chico Xavier, do Espírito André Luiz, sendo comentadas. Nós estamos agora no último livro, que é Entre a Terra... O sétimo último livro comentado, né? Até agora. Que Seria ainda o não último. completo. Que está sendo. É o 7º livro, Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu. Estamos no capítulo 10 e 11. Nosso último programa, você vai ver na TV Mundo Maior, todo sábado um programa novo com 2 capítulos do livro Entre a Terra e o Céu, tirando o espírito da letra. Estas obras são magníficas, ela é maravilhosa. Acompanhe conosco, a Solange está lembrando. Isso. Todos os que quiserem poderão encontrar Lembrando que também. Nós já temos lá o nosso lar, mensageiros, missionários da luz, obreiros da vida eterna, no mundo maior, então, libertação. É um material muito rico, muito interessante. Você pode até reunir os amigos para fazer esse estudo. Então, tá? Aproveita. A TV Mundo Maior leva você essa mensagem. Isso aí. Nós nos vemos no próximo programa daqui 15 dias. Espiritismo sem mistério. Aproveita, tchau, liga pra gente. 0800 12 18 38. Se inscreve no clube, tá bom? Grande abraço, até lá. Tchau. Espírito
Espiritismo sem mistério.